Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos, nesta ocasião, nesta oportunidade, darmos início, portanto, à nossa última aula da disciplina de eclesiologia. E hoje o assunto será breve, que eu vou tratar com os irmãos. Vou falar um pouquinho sobre, para fechar o nosso curso, sobre o estudo da igreja, falando de um assunto muito importante e primordial na igreja, que é o culto ao Senhor. Entender como que é o culto a Deus. E depois, então, eu vou recapitular os pontos principais que nós vimos durante o curso, encerrando, portanto, a nossa disciplina. Quanto ao assunto culto, a igreja e o culto, a igreja, meus irmãos, nós sabemos que é chamada para servir a Deus de três formas, como nós vimos já na aula passada. Servir diretamente em adoração, servir aos santos em nutrição e servir ao mundo em testemunho. Servir diretamente em adoração é um momento cultico, um momento que nos reunimos para adorar o Senhor. Quando o povo de Deus celebra o Senhor em comunidade. Servir aos santos em nutrição é nos alimentarmos para alimentar. E servir ao mundo em testemunho é manifestar a graça de Deus por meio do nosso testemunho cristão. Hoje, quando se fala de culto, hoje se tem uma coisa que não é uniforme nas igrejas, é a forma de culto. Hoje nada parece fixo. Os estilos variados de culto refletem a colcha de retalhos das culturas. A igreja de nossa escolha, segundo essa perspectiva, é a igreja que tem um estilo de culto que nos agrade e não que agrada a Deus. As igrejas que muitos procuram hoje as igrejas que têm um culto mais aberto, uma liturgia mais flexível. E aí, dentro desse quadro de não uniformidade quanto à forma de culto, a forma de se cultuar, uma pergunta nos é imposta que precisamos de fato responder. Diante dessa realidade, nós precisamos de fato responder: será possível ter nas escrituras, ou há uma forma correta de se cultuar a Deus? Há parâmetros para se cultuar a Deus? Ou o que importa, como diz muitos por aí, é o estado do nosso coração, ou o que estamos sentindo no nosso coração? Creio ser primordial, portanto, refletir sobre o que faz com que o culto seja agradável ao Senhor. Nós precisamos compreender, e nós sabemos disso, que ser igreja é adorar a Deus em comunidade. Deus dizer que Deus nos fez a sua imagem, é dizer, portanto, que Deus nos fez para si mesmo. E Ele nos fez para si mesmo para adorá-lo. O culto não é dentro dessa perspectiva, no fato de que Deus nos criou para adorá-lo. Precisamos compreender que o culto não é uma capacidade imaginativa, capaz de projetar uma perspectiva satisfatória para a emoção religiosa, para satisfazer o coração. Nem o culto, nem a religião podem ser definidos à parte de Deus. E isso por uma razão muito óbvia. Veja bem, o culto é a resposta da criatura à glória revelada do Criador. Quando, portanto, o total abandono e a total devoção do culto são dirigidos a algum outro Deus, sua própria natureza, portanto, ela é pervertida. É dentro dessa perspectiva que os reformadores trabalharam essa ideia de como
de como restaurar o culto público, de como trazer uma visão bíblica do culto cristão. E dentro dessa perspectiva, eu creio que a Confissão de Fé de Westminster nos traz uma colaboração magnífica no que diz respeito ao que é o culto cristão e como deve ser o culto cristão. Porque, veja, a Assembleia de Westminster vai refletir justamente esse debate na sua época. Se os reformadores lutavam e foram confrontados por muitas das questões que enfrentamos hoje, sobre, como eu já disse, existem normas para o culto, a variedade de culturas que há no mundo determina a forma como se oferece adoração aceitável a Deus, foram assuntos que os reformadores tiveram que responder. E a Assembleia de Westminster deu uma resposta em relação à questão do culto cristão. Então veja o que diz a Confissão de Fé sobre o culto cristão. Diz assim: tanto no culto quanto na doutrina, a igreja não pode ir além da vontade de Deus. Nenhuma igreja pode exigir que os cristãos creiam naquilo que a Bíblia não ensina, ou pratiquem no culto aquilo que Deus não exigiu. A confissão diz: só Deus é o Senhor da consciência e a deixou livres das doutrinas e mandamentos humanos, que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou culto estejam fora dela. Especialmente quanto ao culto, a confissão de fé afirma: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Logo, portanto, a confissão de fé vai definir que não é a minha criatividade que vai determinar a forma de culto, não é o pragmatismo, não é a cultura que vai determinar a minha forma de culto, mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É ela que determina a forma de culto. É na palavra de Deus que tem os elementos que Deus requer que tenha no culto prestado a Ele. No culto prestado a Ele. Logo, portanto, é conhecido de nós, principalmente de nós reformados, os elementos que o Senhor exige de nós no culto, para que seja agradável a eles, que é a pregação da palavra, a oração, cânticos espirituais, ofertório e celebração dos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia. Esses são os elementos que devem fazer parte do culto. O que nós temos hoje são invenções, o que nós temos hoje nos cultos cristãos são invenções. E veja, o culto exigido por Deus, ele é um culto reverente, mas simples. A todo esse acréscimo que houve na história, no culto cristão, se deve primeiramente à Igreja Católica Romana, que colocava uma pompa externa que não existia e que Deus nunca exigiu no culto. O que o Senhor requer é que o culto aceitável a Ele seja a exposição fiel da sua palavra, as orações direcionadas a Deus, oração de confissão, de gratidão, ofertório, e quando houver a celebração dos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia. Esses são os elementos que devem fazer parte do culto cristão. Essa é a forma de se adorar a Deus. Portanto, de uma forma belíssima, a confissão de fé vai dizer isso, que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e não pelas invenções dos homens. Pelas invenções dos homens. Meus irmãos, no tempo de pluralismo religioso, surgimento de diversas denominações encaradas por muitos como saudável, esse surgimento de diversas denominações como demonstração de crescimento,
É preciso que entendamos corretamente, à luz das Escrituras, o que é a igreja, qual o seu propósito. E vejamos, a igreja é o povo de Deus, unidos, unidos, unidos na cabeça que é Cristo. De modo que essa igreja é muito mais do que estrutura, mas claro, também é organização, que como agência do reino deve nutrir para que os nutridos testemunhem da graça de Deus. A igreja, portanto, a igreja é definida, portanto, por pertencer a Deus. Uma definição clara que nós vemos em Levítico, por exemplo, capítulo 26, verso 2 nos diz: Eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Vós sereis o meu povo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que deve, na sua prática diária, evidenciar, portanto, a realidade pela qual ela foi chamada, para adorar a Deus, não de acordo com as suas invenções, mas de acordo, portanto, com a vontade do próprio Deus. Então, essa é uma realidade acerca do culto cristão, tão importante na história da igreja. Diante disso, meus irmãos, eu quero, portanto, trazendo brevemente para vocês essa síntese do que é o culto cristão, eu quero fazer uma breve retrospectiva aqui, fazer uma revisão rápida para vocês daquilo que nós então vimos durante todo este mês. A primeira coisa que nós vimos é que na cosmovisão reformada a igreja não existe fora da obra de Cristo, não existe. A reforma, portanto, ela vem trazer para nós justamente a ideia da igreja como organismo espiritual, A igreja é muito mais do que uma organização, ela é um organismo. E a igreja, portanto, não é um local. A igreja, portanto, é a somatória do povo de Deus, espalhado na face da terra. Então, a igreja se faz presente. Onde tiver o povo de Deus reunido, ali se faz a igreja presente. Entretanto, a igreja local, ela é uma agência do reino que tem uma missão, tem uma função específica, que é justamente de proclamar as boas novas de salvação. Tanto é que a palavra igreja, o significado nós vimos eclésia, significa chamar para fora, convocar. Então essa é a definição de igreja. Veja bem que as escrituras, quando vai falar de igreja, usa algumas figuras para se referir à igreja. Nós vimos que a igreja, que a Bíblia se refere à igreja como sendo o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, Jerusalém de cima, coluna e baluarte da verdade. São figuras utilizadas na Bíblia para se referir à igreja de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto à natureza, nós vimos que a igreja ela é um organismo, mas também uma organização. Como organismo espiritual, ela se desenvolve, ela cresce. Agora, como organização, nós nos referimos à igreja local, o endereço, ali a rua tal, número tal, ali é a igreja organizacional, institucional. Mas a igreja como organismo, ela é muito mais do que uma instituição. Outro aspecto que nós vimos sobre a igreja foi quando nós falamos do caráter multiforme da igreja. E vimos que a igreja ela é descrita como uma igreja militante, triunfante, visível e invisível. A militante é essa que está na terra, militando em guerra contra Satanás, contra as forças do mal, contra o erro, que proclama as boas novas de salvação. A igreja triunfante é aquela que está com Cristo, é aquela que já está na presença do Senhor, é uma realidade já eterna dos vitoriosos em Cristo.
Em outras palavras, podemos falar da igreja invisível e da igreja visível também. A igreja visível é a igreja local, que o seu José, o seu Raimundo faz parte dela como membro, Agora, a igreja, portanto, invisível, só o Senhor Jesus conhece. Só o Senhor Jesus conhece. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Só o Senhor conhece aqueles que de fato pertencem a Ele. É possível ter alguém na igreja visível, mas não está na igreja invisível, ou seja, faz parte do rol do membro, mas não é convertido. É possível que aconteça isso. E se nós entendermos essa realidade, nós deixaremos de nos escandalizar com muitas coisas que acontecem no meio da igreja visível. Porque o fato de fazer parte da membresia não significa que a pessoa de fato pressupõe. Queremos que sim, mas não é certeza de que está na igreja invisível. E qual é o grande desafio, segundo Calvino, segundo Lutero? É fazer com que a realidade invisível se torne uma realidade visível a cada dia. Ou seja, à medida que nós servimos a Deus, pelo meio dos nossos frutos, os frutos da igreja visível, a realidade invisível se torna conhecida, e testificamos assim da nossa salvação em Cristo Jesus. Da nossa salvação em Cristo Jesus. Falamos sobre os atributos, ou seja, a qualidade da igreja como sendo única. A unidade da igreja, ela é única em Cristo, ou seja, nós vimos que a unidade ela não pode ser produzida, ela já existe. O que há da nossa parte é um esforço, deve haver da nossa parte é um esforço para manter a unidade, ela já existe. Essa unidade se dá em Cristo Jesus. A ideia de unidade é de convergência para um centro único, que é Cristo Jesus. Vimos aqui a igreja, portanto, ela é santa, ela é separada, ela foi separada da realidade caída e está na terra para transformar. E vimos outro atributo da igreja, que é a sua catolicidade, que se refere, portanto, a todos os filhos de Deus, não no sentido que o católico romano entende, mas no sentido de universal. A igreja ela é católica porque ela é universal, porque a ideia de catolicismo é a ideia de reunião dos filhos, e não a ideia defendida pelo catolicismo romano, que fala da igreja de Roma como sendo a única. Falamos do governo da igreja, citamos 3 formas de governo: o episcopal, congregacional e o representativo ou sistema reformado presbiteriano. Nós vimos também sobre isso. Falamos da responsabilidade da igreja de nutrir. A igreja tem a responsabilidade de nutrir o povo de Deus, para que esse povo, nutrido pela palavra de Deus, possa nutrir outras pessoas e essas pessoas possam testemunhar da graça de Deus, E assim essa igreja estará em missão, estará, portanto, a exemplo do grande primeiro missionário que foi o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo, essa igreja está sempre em missão, pregando as boas novas de salvação. É isso que nós vimos durante todo este curso, durante todas essas aulas que nós tivemos aqui. O meu desejo e a minha oração é que de fato vocês tenham absorvido a disciplina, tenham entendido a disciplina, e assim os irmãos possam ter um entendimento maior do que é a igreja, o que faz a igreja de Cristo. Depois eu vou enviar para vocês eu vou enviar para vocês o material para estudo, e esse material para estudo, eles são 21 páginas, tá? Eu não vou mandar o slide, eu vou mandar a apostila resumida para vocês. Essa apostila, ela tem 21 páginas, e essas 21 páginas vocês vão estudar, portanto, para a prova que será, portanto, na terça-feira, tá bom? Então, vocês terão hoje, vocês terão amanhã,
domingo e segunda para estudar e terça para depois vocês fazerem a prova, ok? E aí depois eu avalio junto com o estudo dirigido, com a declaração de leitura que vocês enviaram. Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradecemos os irmãos pela paciência. No dia 10 nós vamos ter a nossa devocional de encerramento, vai ser via Zoom. Queria que todos os alunos pudessem participar. E qualquer dúvida os irmãos podem entrar em contato comigo. Mas agradecemos pela paciência dos irmãos e certamente a forma como trouxemos as aulas para vocês aqui foi uma forma bem objetiva para que vocês tenham um ensino acerca dessa disciplina. Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram a mim, a nós, nesse primeiro semestre de estudo. Eu agradeço e continuo orando pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.